Olá, eu quero compartilhar com você a experiência de como a espiritualidade se faz presente no cuidado com a saúde. Quando você vai se expor a um procedimento, até mesmo cirúrgico, no momento em que todo o procedimento está sendo realizado, tenha certeza, a espiritualidade está do seu lado. Eu vivi uma experiência nesse sentido e quero compartilhar ela com você. Recentemente, fiz um enxerto ósseo, mas diferente daquele enxerto que a gente faz na mandíbula inferior, já fiz 2 na mandíbula inferior, onde coloca-se o enxerto para sedimentar uma camada maior de osso. Esse último que eu vou compartilhar com você, a experiência da presença espiritual, se tratou de um enxerto no maxilar superior, onde procurou-se aumentar esse campo ósseo da região dentária para com os seios paranasais, tem 6 milímetros, e então remove a membrana para que se coloque mais osso enxertado ali, para ampliar essa membrana e, posteriormente, além de você ter ela bem sedimentada, você pode até colocar um implante. Poderia ser que, na ocasião, já sedimentasse o pino de implante no mesmo procedimento. Caberia de como as situações se desenvolvessem para permitir ou não esse procedimento aliado. E no momento em que eu estava sendo exposto, de repente começou uma canalização, uma percepção da presença espiritual. Muito agradável. Naquele momento você começa a sentir que realmente mais do que os profissionais da área médica ali presente, atuando nessa atividade ortodôntica de enxerto, existe toda uma conexão, uma presença da espiritualidade. Eu, por exemplo, tenho meu amigo espiritual, o Dr. Fausto, que atuou na Primeira Guerra Mundial como médico e vem me inspirando em todo o trabalho de metafísica da saúde, encontrar causas emocionais da doença, na atuação do energético. Então tem toda uma canalização, tanto com a equipe de enfermeiras, realmente que a gente faz um trabalho espiritual com essa conexão. E no momento desse, essas presenças, elas realmente compartilham. Não estou dizendo isso por ser eu, você também tem presença espiritual, amigo, mentor, anjo de guarda, amigos, que na hora, amigos no plano do outro lado, encarnado, que na hora de um momento muito importante, de um cuidado muito especial à sua saúde, seguramente estão perto, acompanhando e realmente facilitando, participando com alguns procedimentos energéticos também. Era curioso que durante esse procedimento eu ia percebendo como a espiritualidade se fazia ali, amigas da enfermagem, o Dr. Fausto colocando o que estava acontecendo, que era mais complicado lidar com os procedimentos que envolvem os tecidos duros, como o osso, do que os tecidos moles, né, que são os órgãos. Então é mais fácil às vezes manipular um tecido mole do que um tecido duro, que é a ossatura. E ele colocando como isso se faz, até trocando umas informações muito bacanas, naquela hora distraía um pouco aquelas histórias da guerra em que ele atuou, nessa conexão espiritual ele falava dos casos mais acentuados, do quanto a anestesia hoje é interessante, porque tira toda a dor, e antes quando ele atuava era sem anestesia. Então dialogando essas questões que fazem parte do universo dele, durante o momento em que o procedimento ele ocorre, como se fosse uma forma de envolver, dialogando, acompanhando, porque era um procedimento com anestesia, não foi com anestesia geral. E eu confesso que até disse na hora era preferível com anestesia geral, porque assim você não acompanhava as sensações fortes dessa manipulação do procedimento no maxilar, na parte óssea. Realmente é desconfortável, a sensação é muito estranha, esquisita e até ruim, mas não tem dor. Era para eu ter tomado até 6 ampolas, né, de anestesia, bastaram 2, e realmente no procedimento tudo transcorreu bem. Na hora em que estavam fazendo o enxerto, é interessante, porque nessa hora utilizou-se no plano espiritual uma máquina para esterilizar, né, e eliminar assim bactérias e vírus. É uma máquina que eu tentava entender como é que ela era, queria saber como ela funcionava, qual era a característica dela. Não tive grande assim identificação, mas a parte interna, quando era colocada em mim, eu percebi a parte interna, era como se fosse um aspiral, ou seja, movimentos aspiralados e com a coloração violeta.
né, um violeta roxeado, realmente atuando nesse sentido. E nesse momento ele ficava com umas placas como se fossem uns discos bem violeta, né, instalado. Então eu percebi que existem máquinas no plano espiritual de procedimento para esterilização, de procedimento de cuidado com a saúde. E olha só, às vezes a gente pensa assim, puxa, estamos tão limitados ao que a ciência tem para nos fornecer, estamos tão limitados ao aparato científico, e às vezes ele não atende todas as necessidades, ele não alcança todas as dimensões que se pretende realmente atuar para obter um resultado bom. Veja bem, na esfera espiritual existem aparelhagem, existem aparelhos que são recursos até utilizados em algum procedimento e até com a gente que faz parte desse plano físico também. Eu já sabia na cromoterapia que essa presença de aparelhagem no plano espiritual existia. Eu me lembro bem atrás de uma projeção astral que eu fui para um local onde estava ocorrendo um show. Uma apresentação de música no plano energético, espiritual, lindíssima. Conforme as músicas tocavam, as cores iam brotando do palco, como uma máquina que transformava a nota musical, a sonoridade apresentada ali naquele evento, em cores que nasciam naturalmente. Fascinante, que aparelho incrível. Eu até numa palestra tentei colocar isso com tubos de acrílico e água acendendo a luz, mas um fiasco. Não funcionou, não conseguimos, não tínhamos tecnologia para isso. O Jean-Michel Jarre, um compositor New Age de muitos anos atrás, eu assisti no show dele, eu via uma máquina semelhante àquela, eu falei, nossa, ele assistiu o show do outro lado, ele esteve lá e conseguiu reproduzir. Eu não tinha muitos recursos tecnológicos para fazer algo parecido, mas muitas das máquinas e aparelhagens que aqui é utilizado, vêm de modelos já existente no plano espiritual. Isso acontece muito. Os descobridores, aqueles que inventam máquinas, criam todo esse aparato para a saúde, tem inspiração desse outro lado. E é muito interessante, porque eu vi nesse procedimento a presença dessas máquinas, porque na hora em que o osso estava sendo implantado ali, que estava sendo feito esse enxerto, qualquer bactéria que tem ali, ou vírus que está presente, vai causar uma rejeição, um processo infeccioso mais acentuado. Então, neste momento é crucial que, se além da esterilização e o cuidado do ambiente todo, que é muito bem cuidado, esterilizado ao extremo, também espiritualmente essas máquinas impedem que infiltrem algum nesse momento que vá fazer um efeito negativo no trabalho. Então, quando você estiver diante de um procedimento, acredite, você estará bem acompanhado, acredite, a espiritualidade estará do seu lado, e tenha certeza, mais do que o aparato da ciência para cuidar de você, existe um aparato da espiritualidade atuando junto aos cirurgiões, junto aos profissionais de saúde, para alcançar um efeito bom para você. Isso é muito bom, nos deixa realmente bem confortável. Eu nem fui pedindo, clamando, nem fui assim sedento nesse pedido. Na hora comecei a sentir um envolvimento, comecei a sentir uma presença, fui me envolvendo e falei, nossa, eu estou conectado, a espiritualidade está aqui. Logo consegui essa conexão com o amigo Fausto, e aí começou toda esse movimento durante o procedimento. Foi 1h30 assim que eu nem vi passar, realmente bem tranquilo, as coisas aconteceram brilhantemente, tanto que até os pinos foram também fixados, então, que é um processo que foi além do esperado, realmente transcorrendo tudo bem. E o pós-cirúrgico, gente, nenhuma inflamação, fazem menos de 10 dias que eu fiz esse procedimento, e espera-se um processo inflamatório do tipo ficar com 2 rostos, né, assim, aquele inchaço, tudo mais, espera-se algumas dores após, um processo, né, de inflamação, nada, dor zero, inflamação nenhuma, apenas uns fiozinhos assim cruzando a boca por conta dos pontos todos que estão colocados. Às vezes eu sinto eles ali, tá todo cruzado com pontos, né? Tem pontos assim cruzados na minha boca para realmente estabelecer a saúde. Mas salvo isso, não há nenhum desconforto ou sofrimento. Portanto, com o procedimento físico aliado ao mundo espiritual, o resultado é sensacional. E para ter isso, a tua fé, o seu pedido, a sua conexão, tenha certeza. Talvez você não tenha
consciência clara da presença, mas tenha certeza, essa presença existe, está do seu lado, te acompanha. Você não tem entes queridos que estão já atuando do outro lado? Mais do que isso, em muitas vidas nós conseguimos muitas amizades e com certeza no momento em que estamos precisando de uma presença companheira, esses nossos amigos, aliados estarão do nosso lado. Confie nisso, sinta essa presença, porque nós não estamos sozinhos e somos muito bem cuidados, e na hora que a sensibilidade abre, durante um procedimento desse, a gente tem certeza do quanto esse cuidado vem regado de aparato para que a gente tenha a saúde restabelecida.